Chegou mais uma sexta-feira e parece que janeiro tá voando, meu caro Sammy Boy. Mal piscamos e lá se foram 18 dias do ano. Mas enfim, chegou o dia do programa mais pedido na internet brasileira, quiçá mundial, Doni Denútil. E o que abordaremos no nosso Tira-Teima de hoje? Fizemos uma curadoria e descobrimos alguns pedidos de algum tempo atrás sobre ele, o câmbio, como ele influencia nos investimentos, como se faz para investir em dólar e o que motiva as altas e baixas da moeda do nosso grande irmão do norte. Então vamos esclarecer todas essas dúvidas e também falar de Invest Cult, que é um dos quadros prediletos desse programa, tudo isso e muito mais depois da vinheta. Bom, vamos lá, Doni, sem mais delongas, amiguinhos e amiguinhas, bota o Tira-Teima na tela. A primeira pergunta é da internauta Maria Ribeiro, que fala: bom dia, rapazes! Poderiam comentar sobre o motivo da desvalorização do câmbio? Por que o dólar está sempre tão valorizado frente ao real? Quer responder ou quer que eu responda essa? Você, por gentileza. Então, você trabalhou em câmbio, mesa de câmbio. Não é somente o real a moeda mais desvalorizada, mas sim uma entre tantas moedas. É bom a gente entender um pouco da história de como o dólar se tornou uma moeda tão forte. Foram diversos os fatores que culminaram nisso e favoreceram a ascensão dos Estados Unidos como principal economia do mundo. E a importância do dólar é tamanha que os países precisam sempre rever suas políticas para não ficarem prejudicados economicamente em relação a isso. Um exemplo é o que o dólar comercial representa. Ele é usado em muitas situações. Por exemplo, transações comerciais, seja entre governos ou bancos, ou então é usado também para compra e venda de mercadorias, investimentos, importações, exportações. Muita gente olha essa referência. O fato é que o dólar acaba variando ao longo do dia pela oferta e demanda do mercado. Claro, é um ativo que está sendo negociado. Quando sobram dólares no mercado, a cotação acontece o quê? Pelo excesso de oferta fica mais baixa, e quando tem mais gente comprando dólares, o dólar fica mais caro, o preço dele vai lá para cima, a moeda americana se valoriza. Quando o preço do dólar dispara em relação ao real, é na maioria das vezes devido à forte demanda pela moeda americana. Tem questões internas também, né? A nossa política econômica brasileira influencia. No Brasil temos o efeito Selic, com a taxa de juros reduzida nos atuais 2%. O Brasil fica menos atraente no investimento em títulos do governo para investidores estrangeiros que buscavam retornos mais fáceis na renda fixa, ou seja, o investidor compara as taxas de juros do Brasil, dos Estados Unidos e de outros países, e quanto maior a diferença, mais rentável fica a aplicação de recursos por aqui. Tem outros fatores também. Tem a desconfiança do mercado em relação à retomada do crescimento da economia brasileira, a situação fiscal do país, tem a pandemia que afeta diretamente também nessa retomada, enfim, são muitos os fatores que interferem na cotação da moeda americana. Depois dessa bela aula... Vou para a pergunta. Minha vez de perguntar agora, sim, né, pô? Sim, claro. Eu estou com a voz cansada, mas o Vander Biagio quer saber o seguinte, e ele escreveu: olá, vocês poderiam explicar o câmbio de uma maneira interessante? Veja que eu tentei e não consegui, então vamos para o Sammy Boy. É aquele negócio que troca as marchas. Vamos lá. Vamos sentar. Em suma, o câmbio é uma operação de troca da moeda de um país para a de outro país. Você vai viajar para os Estados Unidos e precisa comprar dólar, você vai numa agência de câmbio, um agente autorizado pelo Banco Central, para realizar a troca de reais por dólares. Os bancos também oferecem, às vezes via aplicativo. Então, basicamente, é uma operação de compra, venda ou troca de moeda. Porém, esse é o câmbio turismo, quando a gente vai lá na agência. Temos o câmbio comercial, que é, Doni, usado para as operações ligadas à importação e exportação ou para outras negociações entre uma empresa brasileira e de outro país. Vamos supor Brasil, uma empresa brasileira com uma empresa chinesa. A empresa chinesa provavelmente só vai aceitar pagamentos em dólar, já que depois ela vai converter esse dinheiro para o dinheiro local. Então, Doni, a empresa brasileira precisa primeiro trocar os reais por dólares para então efetuar o pagamento de forma simplificada. Podemos emendar a dúvida enviada por Raimundo Cardoso, né? Que ele fala assim: para quem programa uma viagem para os Estados Unidos, vale a pena aplicar em dólar cambial? O preço equivalerá ao momento do dólar lá no resgate? Boa questão, meu caro. Geralmente os fundos cambiais buscam um retorno superior à taxa de câmbio de referência, ou seja, do dia em que foi feito o contrato do fundo.
Lembrando que dá para fazer esse tipo de investimento também em outras moedas, euro, libra e por aí vai, né? Não é tão comum achar fundo de libra e tal, normalmente dólar e euro, principalmente dólar. Esse fundo é gerido por um gestor profissional que vai analisar a melhor estratégia para aquele objetivo. Existem fundos que conseguem ter performances melhores ou até piores, e isso tem influência direta da estratégia que foi escolhida pelo gestor, como ele aplicou aquele plano também. Então a dica é avaliar o histórico de rendimento do fundo cambial que você está de olho. Leia o prospecto para entender como a variação do câmbio exerce influência sobre as cotas dele. Historicamente, qual foi o resultado? Não dá para garantir olhando no retrovisor qual vai ser o desempenho futuro, evidentemente. Mas você olha, bom, ele anda colado com a cotação da moeda que eu quero seguir? Ele anda muito separado? A variação é muito grande, a volatilidade? Enfim, se você aplicar o valor que pretende usar em uma viagem, em um fundo desse tipo, a ideia é justamente o quê? Não ter uma baita rentabilidade. Você não está usando essa alternativa para aumentar o seu patrimônio, mas sim para proteger o seu poder de compra naquela moeda. Então, sim, é uma forma de que o seu dinheiro não se desvalorize até lá, analisando do ponto de vista da moeda estrangeira, mas precisa ser avaliado qual o tipo de fundo cambial que você vai escolher para investir, a gestão dele, os riscos, os benefícios. Se o dólar disparar na data da sua viagem e você tiver investido no fundo, ele também vai disparar. Se o contrário acontecer, o fundo vai cair. Daí é só não resgatar para não perder dinheiro. Mas esse geralmente é um investimento para segurança, assim como acontece com o ouro. Não dá para prever se no futuro é o dólar ou o real que vai se desvalorizar mais, enfim. Depende de muitos outros fatores, como a gente já falou aqui, mas fica essa sugestão, caso queira preservar o seu poder de compra em outra moeda, investir em fundo é uma alternativa. Lembrando que o objetivo do viajante é fazer a viagem. Então, o fundo deve equilibrar. Ficou mais caro o dólar, ele vai recompor com o fundo, supostamente. Ficou mais barato o dólar, ele pode até perder no fundo, mas ele vai fazer a viagem. Isso se chama hedge, é um mecanismo de proteção, né? Hedge vem aí de cerca, de proteção. Então, para isso é usado. E aí, só para deixar a dica, na Easy Invest, nosso parceiro, tem fundos cambiais, a maioria atrela ao dólar. Muito bem. Uma outra coisa que chamou a atenção aqui, fuçando as interações que vocês fazem com a gente, é que tivemos muitos comentários positivos sobre o programa com os 7 passos para sair das dívidas e se tornar um investidor. Olha só, o Edmilson Silva mandou o seguinte: bom dia, o conteúdo de vocês está ótimo e com grande diversificação. Acertaram em cheio, gosto da pluralidade de pautas do programa. Já o Márcio Henderson disse: parabéns, é bom ter esse leque amplo de temas. Muitas pessoas estão começando e vocês podem ajudá-las com uma didática boa e uma abordagem leve sobre o assunto. O Evandro Silva também enviou a seguinte mensagem: este assunto é de grande importância para a economia do nosso país, principalmente porque muitos brasileiros acreditam não ser possível sair desse círculo de dívidas. Mas a Ana Beatriz ponderou. Excelente tema. Com certeza ajudou muitas pessoas. Mas ela, prefere conteúdos mais especializados. Enfim, nos deem dicas do que vocês querem assistir no programa, né, Dona? Então fala aí, você quer mais finanças pessoais? Você quer mix? Você quer assunto mais técnico? Põe aí o que você quer. A gente está para atendê-los da melhor forma. E somos um canal pequeno e podemos fazer essa customização, Doni, mas sem mais esse negócio de jogar confete, porque temos que chamar a hora que eu mais gosto da sexta-feira. Pode rodar, investe coach. Se tiver vinheta. Tem? Investe coach tem vinheta? Zanotto, cria uma vinheta caso não tenha. Acho que tem. Porque estamos ruim da cuca. Muito bem, agora com vinheta no ar, Sam Boy, eu quero saber logo o que você preparou, porque você está ansioso para dar essa dica. A dica de hoje é um livro, chama Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg. A autora é a COO, então ela é diretora de operações, atualmente no Facebook. Ela foi ex-vice-presidente de operações do Google e foi considerada, Doni, uma das 10 mulheres mais poderosas do mundo, segundo a revista Forbes. O que é interessante, depois do lançamento, esse livro desencadeou um movimento considerável que conta com dezenas de milhares de grupos de discussão a respeito da liderança feminina em mais de 100 países. O foco da obra é em como as mulheres podem tomar as rédeas de suas próprias carreiras e crescer profissionalmente, apesar da triste realidade que às vezes, não sei se tão às vezes, mas que frequentemente é encontrada a preconceito de gênero. E ela traz, a autora, um tema que é meio
controverso. Ela fala que alguns obstáculos são colocados involuntariamente pelas próprias mulheres. Segundo a Sheryl, um impeditivo para o avanço das mulheres no mercado de trabalho é a própria autoconfiança. É Caraca, isso. livro quente, hein? É um livro quente. Pô, arrebentou nessa dica, Sammy Boy. É um livro controverso, mas é bom para refletir. Não, pô, mas o tanto de efeito que teve em tantos países, um tema atual, uma executiva com larga vivência no âmbito corporativo, com uma carreira inegavelmente bem-sucedida. Gostei, fiquei interessado agora. Boa, você vai dar dica ou é uma por Ou é só sexta? puxação de saco pra você? Não, pra mim não, por livro, pra autor. Eu não... A minha dica é um outro livro, fazer o que? Essa semana não iremos sugerir séries, até porque elas são limitadas, não é? Não temos aqui séries infinitas para sugerir, mas temos dois livros muito bons. Um é esse que o Sam citou e o outro é Narrative and Number, do indiano Ashwath Damodaran. O autor é professor de finanças nos Estados Unidos, par de Samidana. Não é? Você já leu esse, não? Esse eu não li, mas ele tem o livro clássico dele, talvez o principal livro de valuation do mundo é do Damodaran. Não é à toa que ele é considerado, digamos assim, o papa do valuation, né? Sim. O termo em inglês, que significa o quê? Dá preço, avaliar empresas. Avaliar a empresa. Muito bem. Nesta obra, que agora trago como sugestão, ele discute a diferença entre narrativa e os números. E aí ele reforça a tese de que um mix entre uma boa narrativa, além de bons números apresentados por uma empresa, são essenciais no mundo dos negócios. Aí ele vai lá e argumenta que o poder da história impulsiona o valor corporativo, o que adiciona substância aos números, persuadindo até mesmo investidores cautelosos em assumir riscos. Então, veja a importância do storytelling como bem contada, bem construída, com números e tudo mais, pode fazer até o preço da companhia e de grandes companhias subir nas respectivas bolsas de valores. São estudos, vários deles apresentados, estudos de caso, a exemplo da estreia do Uber no mundo dos negócios, assim como os números do Facebook, do Twitter e por aí vai. Então, em resumo, Sammy Boy, o livro aponta como uma boa narrativa é a chave para que uma companhia tenha diferentes avaliações em comparação com aquela outra companhia que não tem nenhuma história para contar. E depois dessa linda indicação, Legal, dessa linda história, vou ler esse livro. O Damodaran, como você falou, é Quem o papa sabe do valuation. a nossa própria vida não pode ser narrada de alguma forma E diferente. avaliada com números, não sei. E se valorizar no mercado. Por que não? Saberemos se subiu o preço de Sammy Boy no mercado após a leitura desse livro. Vou acompanhar, hein? Vamos ver. Vamos ver, mas não antes de chamar o giro de notícia. Os Estados Unidos vão passar a exigir teste negativo de Covid-19 para passageiros de voos internacionais. As novas regras estarão em vigor no dia 26 de janeiro. Todos os viajantes a partir de 2 anos de idade terão que apresentar o teste para entrar no país, exceto aqueles que tiverem em trânsito pelos Estados Unidos. E a Forever 21 anunciou que vai fechar todas as suas 11 lojas instaladas em shoppings da Multiplan. A empresa já entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos no fim de 2019, época em que também iniciou as negociações para encerramento de algumas unidades no Brasil. A Forever ainda vai continuar operando no país, mas em outros centros de compras. As ações da empresa de voos espaciais Virgin Galactic dispararam até 22% na bolsa americana, aumentando a sua capacitação de mercado em cerca de 1,4 bilhão de dólares. Isso aconteceu depois que um grande fundo de investimento divulgou planos para lançar um fundo de bolsa com tema espacial. Agora, os investidores da empresa cofundada por Richard Branson apostam que ela será incluída em uma ETF da exploração espacial, divulgou a Business Insider. Muito bem, notícias giradas, é hora de ver agora como foi o fechamento do mercado no último pregão, pode rodar. O Ibovespa subiu 1,27% e encerrou o dia aos 123.480 pontos. Os mercados emergentes foram impulsionados pela expectativa de injeção de recursos na economia americana. As maiores altas do dia foram de Embraer, Azul e EcoRodovias. Já as maiores baixas foram de PetroRio, Natura e TOTUS. Enquanto isso, o dólar encerrou o pregão em queda de 1,9% aos R$ 5,20. Desejamos um bom final de semana. Se inscreva, compartilhe, deixe comentários. Obrigado pela audiência. Estamos juntos. Sextou. Tchau, tchau.